Toda adoração é aceita por Deus. Essa afirmação pode parecer dura, mas ela é profundamente bíblica e necessária. Vivemos em um tempo em que a adoração, muitas vezes, é medida pela intensidade da emoção, pela qualidade da música ou pela estética do ambiente. No entanto, o céu não responde à performance humana, o céu responde ao coração alinhado. Jesus declarou algo que deve nos fazer parar e refletir. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Perceba que ele não estava falando com pagãos, mas com pessoas religiosas. Pessoas que frequentavam o templo, que conheciam as escrituras, que realizavam práticas espirituais. Ainda assim, ele afirma que a adoração delas era em vão. Isso significa que existe a possibilidade real de alguém estar envolvido em atividades espirituais e mesmo assim estar distante de Deus. O problema não estava nas palavras que eles diziam. O problema estava na distância do coração. Deus nunca teve dificuldade com cânticos, com orações ou com ofertas. O que ele sempre confrontou foi a desconexão entre o que é declarado externamente e o que é vivido internamente. Quando há incoerência entre lábios e vida, a adoração perde o valor. A adoração não começa na boca, começa no coração. Antes de ser som é postura. Antes de ser música é rendição. Só de cantar letras profundas e ainda assim manter áreas da sua vida fechadas para Deus. Pode declarar que Ele é Senhor e ao mesmo tempo resistir à sua direção. Esse tipo de adoração pode emocionar pessoas, mas não move o céu. Deus não se impressiona com volume. Ele não se move pela harmonia perfeita ou pela habilidade técnica. Ele sonda intenções. Ele examina motivações. Ele olha para aquilo que ninguém vê. Enquanto nós avaliamos pela aparência, ele avalia pela verdade interior. Há pessoas que levantam as mãos no culto, mas não levantam princípios na vida diária. Cantam sobre santidade, mas convivem com o pecado sem arrependimento. Falam sobre entrega, mas vivem negociando a própria vontade. Essa desconexão transforma a adoração em algo vazio, porque Deus não aceita fragmentos. Ele deseja a totalidade. Quando Caim trouxe sua oferta, externamente parecia um ato de adoração. Havia um gesto, havia uma entrega. Mas Deus não atentou para a sua oferta. Por quê? Porque o problema não estava no que ele trouxe, mas na condição do seu coração. Deus primeiro olha para o adorador, depois para a oferta. Se o coração não está alinhado, o gesto perde o sentido. Isso revela um princípio espiritual profundo. Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Ele não busca apresentações espirituais, ele busca transformação interior. A verdadeira adoração nasce de um relacionamento vivo, não de uma obrigação religiosa. Podemos nos acostumar com a linguagem da fé e ainda assim viver distantes da intimidade com Deus. Podemos repetir frases corretas, usar expressões espirituais e até chorar durante um cântico. Mas lágrimas não substituem. Arrependimento verdadeiro. Emoção não substitui submissão. Existe uma diferença entre sentir a presença de Deus e viver sob o governo de Deus. Sentir pode ser momentâneo, viver sob seu senhorio é permanente. A adoração que agrada ao Pai não se limita a um momento específico. Ela se estende para todas as áreas da vida. Quando Jesus fala sobre adorar em espírito e em verdade, ele estabelece dois pilares. Espírito fala de conexão genuína, de algo que vem do interior. Verdade fala de autenticidade, de coerência entre o que se crê e o que se pratica. Não é apenas intensidade emocional, nem apenas conhecimento teológico. É a integridade. A adoração aceita por Deus é aquela em que o coração está inteiro. Não dividido entre ele e outras prioridades, não fragmentado entre fé e conveniência. Quando o coração está longe, mesmo que o corpo esteja presente, a adoração se torna inútil. O perigo é que podemos nos enganar. Podemos achar que porque estamos envolvidos na igreja, porque participamos de ministérios, ou porque conhecemos versículos, estamos automaticamente agradando a Deus, mas a proximidade com atividades religiosas não garante proximidade com o Senhor. Deus busca a verdade no íntimo. Ele procura coerência.
Ele deseja que aquilo que cantamos seja confirmado pela maneira como vivemos. Se declaramos que Ele é Rei, nossas decisões devem refletir esse reinado. Se proclamamos que Ele é Santo, nossas escolhas devem honrar essa santidade. A adoração que agrada a Deus nasce de um coração quebrantado, sensível e disposto a obedecer. É um coração que não apenas sente, mas responde, que não apenas ouve, mas pratica, que não apenas declara amor, mas demonstra fidelidade. Quando o coração está alinhado, até uma oração simples tem peso eterno. Quando o coração está rendido, até um cântico silencioso no quarto move o céu. Porque Deus não está procurando espetáculos, Ele está procurando sinceridade. Talvez a pergunta mais importante não seja eu adoro, mas meu coração está perto. Não é eu participo, mas eu me entrego. Porque no final, o que determina se a adoração é aceita não é a intensidade do momento, mas a verdade do relacionamento. A adoração que agrada a Deus não é construída sobre aparência, mas sobre autenticidade. Não é sustentada por performance, mas por comunhão. Não é validada por aplausos humanos, mas pelo testemunho do Espírito. Se o coração está perto, a adoração tem valor. Se o coração está distante, por mais bela que seja a forma, ela será vazia. E Deus, que vê o oculto, continua buscando aqueles cujo interior corresponde às palavras que saem da boca. É tempo de permitir que Ele alinhe o nosso coração. Porque quando o coração está no lugar certo, a adoração deixa de ser em vão e se torna agradável diante do trono. A adoração verdadeira é a obediência. Essa afirmação confronta a maneira superficial com que muitas vezes definimos o que é adorar. Durante muito tempo associamos adoração apenas à música, a momentos do louvor ou a expressões externas. Devoção. Mas na perspectiva bíblica, adorar nunca foi apenas cantar, sempre foi obedecer. Desde o princípio, Deus deixou claro que o que Ele busca não é ritual vazio, mas resposta prática à sua vontade. Em 1 Samuel 15, quando Saul decide oferecer sacrifícios em vez de obedecer à instrução específica que havia recebido, o profeta Samuel declara algo poderoso: obedecer é melhor do que sacrificar. Essa frase ecoa através das gerações. Ela redefine prioridades. Ela desmonta a ideia de que podemos compensar desobediência com atos religiosos. Saul ofereceu algo que aparentemente era espiritual e realizou um sacrifício. Ele manteve uma aparência de zelo, mas no fundo havia independência. Ele escolheu fazer do seu jeito. Ele decidiu adaptar a ordem divina à sua conveniência. E é aqui que entendemos um princípio essencial. A adoração não é fazer algo para Deus, é fazer do jeito que Deus quer. Obediência revela quem governa a nossa vida. Você pode declarar que Deus é Senhor, mas a verdadeira evidência desse senhorio aparece nas decisões que toma quando ninguém está olhando. Aparece nas escolhas difíceis, nas renúncias silenciosas, na fidelidade quando não há aplausos. Adorar é submeter a própria vontade, é dizer sim quando o coração quer dizer não. É permanecer firme quando a pressão convida ao compromisso com aquilo que desagrada a Deus. Obediência exige confiança, porque muitas vezes não entendemos totalmente o porquê da instrução, mas escolhemos confiar no caráter de quem nos dirige. Há momentos em que obedecer vai contra nossos sentimentos. E aqui está um ponto crucial. A adoração verdadeira não é guiada por emoção, é guiada por convicção. Emoções são voláteis, convicções são firmes. Quando a obediência depende do que sentimos, ela será instável. Mas quando depende da certeza de quem Deus é, ela se torna constante. Jesus é o maior exemplo disso. No Getsemane ele ora dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o ápice da adoração. Não houve música ali. Não houve plateia, houve rendição, houve submissão, houve obediência até as últimas consequências. A cruz não foi apenas um ato de sacrifício, foi um ato de adoração perfeita. Isso nos mostra que adorar não é apenas exaltar a Deus com palavras, mas alinhar nossa vontade com a dele. Toda vez que escolhemos obedecer, estamos dizendo que confiamos. Estamos reconhecendo que seus caminhos são mais altos que os nossos. Estamos declarando com atitudes que Ele sabe mais do que nós. Muitas vezes queremos experimentar a presença de Deus, mas resistimos à sua direção. Queremos o consolo, mas evitamos a correção. Queremos as promessas, mas não queremos o processo. Porém,
Não existe adoração verdadeira sem submissão. Não existe intimidade profunda onde há rebeldia escondida. A obediência também molda o caráter. Quando decidimos seguir a palavra, mesmo quando é desconfortável, estamos permitindo que Deus trabalhe em nós. Estamos abrindo espaço para a transformação. A adoração deixa de ser um momento e se torna um estilo de vida. Não é no volume da música que Deus mede nossa entrega, mas na disposição do coração em cumprir sua vontade. Às vezes, a maior expressão de adoração não é levantar as mãos no culto, mas fechar os olhos para aquilo que o mundo oferece e que contraria os princípios do reino. Às vezes é perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. É ser íntegro quando ninguém perceberia uma pequena desonestidade. Obediência prática, ela se manifesta no cotidiano. Está na maneira como tratamos as pessoas, como administramos recursos, como falamos, como reagimos às adversidades. Cada decisão pode se tornar um ato de adoração quando é feita em alinhamento com a vontade de Deus. Há uma diferença entre conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Podemos acumular conhecimento bíblico e ainda assim falhar na obediência, mas a adoração verdadeira exige ação. Tiago nos lembra que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ouvintes acumulam informação, praticantes demonstram transformação. Obedecer não significa perfeição instantânea, mas compromisso contínuo. Significa ter um coração disposto a ajustar rotas quando o Espírito Santo confronta. Significa não endurecer o coração quando somos corrigidos. Significa valorizar a vontade de Deus acima da própria opinião. Existe também o custo da obediência. Às vezes ela nos leva a decisões impopulares. Às vezes nos separa de ambientes que antes eram confortáveis. Às vezes exige abrir mão de oportunidades que parecem vantajosas, mas quando entendemos que obedecer é adorar, percebemos que nenhuma renúncia é perda real. Tudo o que entregamos em submissão se transforma em crescimento espiritual. A adoração verdadeira não é seletiva. Não escolhe quais mandamentos seguir. Não obedece apenas quando concorda. Ela reconhece a autoridade de Deus em todas as áreas. É fácil obedecer quando a instrução coincide com nossos desejos. O teste vem quando a direção confronta a nossa preferência. Quando obedecemos, declaramos que confiamos mais na sabedoria divina do que na nossa própria percepção. Isso fortalece a fé. Isso aprofunda o relacionamento. Isso estabelece fundamentos sólidos. No final, a adoração verdadeira não é medida pelo tempo que passamos cantando, mas pela fidelidade com que vivemos. É possível cantar por horas e desobedecer no primeiro desafio. Mas também é possível viver em constante adoração através de uma vida alinhada, mesmo nos momentos silenciosos. Obediência transforma cada área da vida em altar. O trabalho se torna adoração quando é feito com integridade. A família se torna espaço de adoração quando é conduzida com amor e princípios. As decisões financeiras se tornam adoração quando refletem confiança e generosidade. Quando entendemos isso, a adoração deixa de ser evento e se torna identidade. Não é algo que fazemos ocasionalmente, é algo que somos continuamente. Somos adoradores quando obedecemos. E é essa adoração silenciosa, constante e prática que agrada o coração de Deus. Religião sem transformação é inutilidade. Essa é uma verdade que precisa ser encarada com seriedade, porque é possível estar cercado de práticas espirituais e ainda assim permanecer inalterado por dentro. É possível frequentar cultos, participar de reuniões, conhecer versículos e continuar com o mesmo caráter, as mesmas reações, os mesmos padrões antigos. Quando não há mudança interior, toda a prática exterior perde o valor. A religião, por si só, pode produzir rotina, mas não necessariamente produz renovação. Ela pode organizar comportamentos externos, mas não tem poder para regenerar o coração. E é justamente aqui que mora o perigo. Confundir atividade espiritual com vida transformada. Jesus confrontou duramente os fariseus por causa disso. Eles eram disciplinados, conheciam a lei, cumpriam regras com rigor. Aos olhos da sociedade, eram exemplos de espiritualidade. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. A crítica não era contra a prática religiosa em si, mas contra a ausência de transformação genuína. Deus nunca se satisfez com a aparência. Ele não está interessado em uma fachada espiritual bem construída. Ele olha para o interior. Ele vê motivações, intenções, pensamentos.
Quando há religião sem mudança de coração, o resultado é vazio. Transformação é evidência de encontro real com Deus. Quando alguém se aproxima verdadeiramente dele, algo começa a mudar. Pode não ser instantâneo em todos os aspectos, mas há um processo. Há convicção de pecado. Há desejo de alinhar a vida com a vontade divina. Há crescimento. Onde não existe transformação, precisamos questionar a profundidade da experiência. A religião pode ensinar linguagem correta, mas somente o Espírito Santo pode gerar nova natureza. Podemos aprender a falar como cristãos, agir de forma socialmente aceitável, mas ainda carregar orgulho, inveja, amargura, egoísmo. E quando essas áreas não são confrontadas, a vida espiritual se torna superficial. É perigoso acostumar-se com a presença de Deus, sem permitir que ela nos molde. Podemos nos emocionar durante uma mensagem e ainda assim resistir à aplicação prática. Podemos concordar com a verdade intelectualmente, mas rejeitar suas implicações no cotidiano. Transformação exige rendição. Não basta ouvir, é preciso responder. Não basta reconhecer, é necessário ajustar. A palavra de Deus não foi dada apenas para informar, mas para formar. Ela não foi escrita apenas para ampliar conhecimento, mas para produzir mudança. Quando a religião não gera transformação, ela se torna um sistema de compensação. A pessoa começa a pensar que pode equilibrar atitudes erradas com práticas espirituais. Erra durante a semana, mas tenta compensar com participação intensa no culto. Vive em desobediência, mas mantém a aparência religiosa para aliviar a consciência. Isso não é vida cristã, é auto-engano. O Evangelho não veio apenas para melhorar comportamento, veio para gerar nova vida. Não é maquiagem espiritual, é regeneração. Não é ajuste superficial, é renovação profunda. Quando alguém encontra Cristo de maneira real, começa a refletir seu caráter. O fruto do Espírito começa a aparecer. Amor, paciência, domínio próprio. Essas virtudes não são produzidas por esforço religioso, mas pelo agir de Deus no interior. Religião sem transformação também cria orgulho. A pessoa passa a confiar nas próprias obras, na própria disciplina, no próprio desempenho. Compara-se com outros e se sente superior. Mas a verdadeira transformação produz humildade porque reconhece que tudo vem da graça. Além disso, a ausência de transformação enfraquece o testemunho. O mundo não é impactado por discursos bonitos, mas por vidas coerentes. Quando alguém fala sobre perdão, mas vive em rancor, a mensagem perde credibilidade. Quando fala sobre amor, mas pratica indiferença, o discurso se esvazia. A incoerência entre fé e prática compromete o impacto espiritual. Deus deseja que a fé seja visível nas atitudes, não como espetáculo, mas como consequência natural de um coração transformado. Quando há mudança interior, ela transborda. A maneira de falar muda. As prioridades mudam. As reações mudam. O modo de lidar com conflitos muda. A transformação não é perfeita de imediato, mas é perceptível ao longo do tempo. Religião pode manter alguém ocupado. Transformação mantém alguém alinhado. Ocupação espiritual não substitui intimidade. Podemos estar envolvidos em muitas atividades e ainda assim negligenciar o relacionamento pessoal com Deus. E sem relacionamento não há crescimento real. A transformação acontece quando permitimos que a palavra nos confronte. Quando deixamos o Espírito Santo revelar áreas que precisam de ajuste. Quando não resistimos à correção. Isso exige humildade. Exige reconhecer que ainda não chegamos ao padrão que Deus deseja. A inutilidade da religião sem mudança está no fato de que ela não produz frutos eternos. Pode impressionar pessoas temporariamente, mas não constrói fundamentos sólidos. Somente a transformação gera estabilidade espiritual. Somente ela sustenta a fé nos momentos de pressão. Quando dificuldades surgem, a religião superficial entra em crise. Mas a fé transformada permanece firme, porque não está baseada em aparência, mas em convicção profunda. Não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um relacionamento real com Deus. Transformação também envolve processo. Não acontece da noite para o dia, mas há sinais claros de crescimento. Há arrependimento quando se erra. Há desejo sincero de melhorar. Há esforço intencional para alinhar atitudes à palavra. Quando nada disso existe, precisamos reavaliar.
Deus não nos chamou para uma espiritualidade de fachada. Ele nos chamou para sermos novas criaturas. Isso significa abandonar padrões antigos e permitir que Ele construa algo novo. Significa trocar orgulho por humildade, egoísmo por serviço, indiferença por compaixão. A religião pode produzir rotina, a transformação produz vida, e Deus está interessado em vida abundante, não em formalidade vazia. Ele deseja que nossa fé seja viva, ativa, eficaz. No final, o que valida a autenticidade da nossa caminhada não é o quanto participamos, mas o quanto fomos moldados. Não é o quanto falamos sobre Deus, mas o quanto refletimos seu caráter. Religião sem transformação é barulho sem impacto, é forma sem essência, é movimento sem progresso. Mas quando permitimos que Deus nos transforme, cada prática espiritual ganha sentido. Cada culto se torna oportunidade de crescimento. Cada oração se torna espaço de ajuste interior. E então a fé deixa de ser apenas um sistema externo e se torna realidade viva dentro de nós. Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Essa declaração de Jesus à mulher samaritana revela o coração do Pai. Ele não está à procura de lugares específicos, nem de rituais elaborados, nem de manifestações impressionantes. Ele está à procura de pessoas. Pessoas cujo interior esteja alinhado com sua vontade. Pessoas cuja adoração seja autêntica, sincera e coerente. Quando Jesus disse que o Pai procura adoradores, Ele revelou algo extraordinário. Deus toma a iniciativa. Ele busca. Ele observa. Ele sonda a terra em busca de corações que estejam totalmente voltados para Ele. Isso significa que a verdadeira adoração não começa com o homem tentando alcançar Deus, mas com Deus desejando relacionamento com o homem. Adorar em espírito significa que a adoração nasce de dentro. Não é apenas externa, não é apenas formal, não é apenas aprendida por repetição. Ela brota do interior regenerado. É resultado de um coração que foi alcançado pela graça. Não depende de ambiente específico porque não está limitado a um espaço físico. Está conectada ao Espírito de Deus que habita no crente. Isso muda completamente nossa compreensão. Não se trata de um momento isolado dentro de uma reunião. Trata-se de uma postura constante diante de Deus. É possível adorar no silêncio do quarto, no trabalho, na rotina diária. Porque a adoração em espírito não é circunstancial, é relacional. Mas Jesus acrescenta algo essencial em verdade. E verdade envolve autenticidade, integridade e coerência. Não é apenas intensidade emocional. Não é apenas fervor. É alinhamento com a realidade da palavra. É viver de acordo com aquilo que se declara. Adorar em verdade significa que não há duplicidade. Não há máscara. Não há personagem espiritual. O adorador não finge santidade enquanto esconde pecado deliberado. Ele não representa um papel religioso enquanto vive desconectado daquilo que canta. A verdade também aponta para Cristo, que é a própria verdade. Isso significa que a adoração verdadeira é centrada nele. Não é centrada na experiência pessoal nem no benefício recebido, mas na pessoa de Deus. Não adoramos apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. Quando a adoração é em espírito, ela é viva. Quando é em verdade, ela é sólida. Sem espírito, torna-se fria e mecânica. Sem verdade, torna-se emocional e superficial. Deus busca. Combinação dos dois, profundidade interior e fundamento verdadeiro. Isso exige maturidade espiritual. Porque muitas vezes buscamos sensações, buscamos ambientes que nos façam sentir algo. Mas a verdadeira adoração não depende sempre de sentimentos intensos. Há dias em que o coração está cansado, em que as emoções estão estáveis. Mesmo assim o adorador permanece fiel. Porque sua adoração não é construída apenas sobre emoção, mas sobre convicção. Adorar em espírito e em verdade também implica submissão total. Não é possível viver em rebeldia e ao mesmo tempo afirmar que se adora em verdade. Não é possível ignorar princípios bíblicos e dizer que se está adorando de forma autêntica. A verdade confronta, ela corrige, ela alinha. O Pai procura aqueles que o adoram assim. Isso significa que nem todos o adoram dessa maneira. Muitos podem participar de reuniões, cantar canções, repetir declarações. Mas Deus está atento à qualidade do coração. Ele discerne o que é genuíno do que é superficial. Existe algo poderoso em saber que Deus procura. Isso revela valor. Ele não procura talentos específicos nem habilidades extraordinárias.
Ele procura corações disponíveis, procura sinceridade, procura disposição para viver aquilo que se declara. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. A adoração deixa de ser uma obrigação e se torna privilégio. Deixa de ser um evento semanal e se transforma em estilo de vida. Cada decisão passa a ser oportunidade de honrá-lo. Cada atitude se torna expressão de reverência. Adorar em espírito e em verdade também significa permitir que o Espírito Santo revele áreas ocultas. Significa não resistir quando ele confronta atitudes, pensamentos, motivações, porque a verdade não apenas conforta, ela transforma. A verdadeira adoração produz frutos. Produz caráter semelhante ao de Cristo. Produz humildade, compaixão, justiça. Não é apenas vertical direcionada a Deus, é também horizontal, refletida no relacionamento com as pessoas. Quem adora em espírito e em verdade trata os outros com dignidade, vive com integridade e demonstra amor prático. Não é algo perfeito, mas é autêntico. O adorador verdadeiro não é alguém que nunca falha, mas alguém que não vive na hipocrisia. Quando erra, reconhece. Quando é confrontado, ajusta. Quando percebe incoerência, busca alinhamento. A adoração que o Pai procura é inteira, não fragmentada, não limitada a áreas específicas. Ele não quer apenas uma parte da vida, ele quer tudo. Quer pensamentos, palavras, ações, planos, sonhos. Quer o coração inteiro. Isso pode parecer exigente, mas é libertador. Porque quando vivemos dessa maneira, não precisamos manter personagens, não precisamos sustentar aparências. Podemos ser reais diante de Deus, sabendo que Ele valoriza a sinceridade acima de performance. O mundo está acostumado com imagens cuidadosamente construídas. Deus não se impressiona com imagem, Ele valoriza essência, Ele busca a verdade no íntimo, Ele deseja comunhão genuína. Quando a igreja compreende isso, a atmosfera muda. A adoração se torna mais profunda. Não depende apenas da música, mas da consciência coletiva de que estamos diante de um Deus santo que conhece cada detalhe do coração. Adorar em espírito e em verdade é viver com consciência constante da presença de Deus. É lembrar que Ele vê além do exterior. É cultivar intimidade diária. É alinhar decisões com princípios eternos. O Pai continua procurando. E a pergunta que permanece é: Ele nos encontra assim? Encontra em nós sinceridade, encontra coerência, encontra entrega, porque no final a verdadeira adoração não é medida pelo que os outros veem, mas pelo que Deus conhece. E quando Ele encontra um coração que o adora em espírito e em verdade, ali há comunhão, há presença, há aprovação. Essa é a adoração que toca o céu. Essa é a adoração que permanece. Essa é a adoração que o Pai procura. A verdadeira adoração produz rendição total. Não é parcial, não é negociada, não é condicionada às circunstâncias. Ela nasce quando o coração entende que Deus não quer apenas participação em alguns aspectos da vida, mas senhorio absoluto sobre tudo. Enquanto houver áreas reservadas, compartimentos fechados, decisões independentes, a adoração ainda não alcançou sua plenitude. Muitas pessoas querem Deus como Salvador, mas resistem a tê-lo como Senhor. Querem perdão, mas não querem governo. Querem bênçãos, mas não querem direção. Porém, não existe adoração genuína onde não há submissão completa, porque adorar é reconhecer a autoridade. É admitir que Ele é maior, mais sábio, mais justo. É abrir mão do controle. A rendição não é fraqueza, é confiança. Só se rende quem confia. Só entrega quem acredita que as mãos que recebem são seguras. Quando rendemos nossos planos a Deus, estamos declarando que confiamos mais na vontade dEle do que na nossa própria visão limitada. A dificuldade é que gostamos de manter controle. Gostamos de decidir o caminho, de prever resultados, de administrar riscos. Mas a vida com Deus exige fé. Exige caminhar sem ver todos os detalhes. Exige obedecer mesmo quando não compreendemos completamente. Abraão é um exemplo claro disso. Quando foi chamado para sair da sua terra, ele não recebeu um mapa detalhado, recebeu uma promessa e decidiu obedecer. Essa obediência foi adoração. Confiou no caráter de Deus mais do que na segurança do conhecido. Rendição total também envolve nossas prioridades. O que ocupa o centro do coração determina a qualidade da adoração. Se Deus é apenas mais um item na lista, Ele não é Senhor. Se Ele ocupa apenas o tempo que sobra,
a entrega ainda é superficial. A verdadeira adoração reorganiza a vida, ajusta agendas, redefine valores, coloca o reino em primeiro lugar. Não porque somos obrigados, mas porque reconhecemos o valor supremo de Deus. Isso afeta nossos relacionamentos, afeta nossas escolhas profissionais, afeta a maneira como lidamos com dinheiro, com tempo, com sonhos. Nada fica de fora quando a rendição é genuína, não existe área neutra. Muitas vezes pensamos que a adoração é aquilo que oferecemos no altar, mas esquecemos que o maior altar é a própria vida. Romanos 12 nos chama a apresentar o corpo como sacrifício vivo. Sacrifício não escolhe condições. Ele é entregue por completo. A rendição também envolve aceitar processos. Nem sempre Deus responde da forma no tempo que esperamos. Nem sempre o caminho é fácil. Mas quando a adoração é verdadeira, ela permanece mesmo na dor. Jó declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é rendição. Isso é adoração que não depende de circunstância favorável. É fácil adorar quando tudo está bem. O teste vem quando há perda, silêncio e espera, quando as orações parecem não ter resposta imediata. Nesses momentos, a rendição revela maturidade espiritual. A adoração total significa confiar no caráter de Deus mesmo quando não entendemos seus caminhos. Significa continuar obedecendo mesmo quando a emoção não acompanha. Significa permanecer fiel quando ninguém está observando. Rendição também confronta o ego. Nosso orgulho resiste à ideia de depender completamente de Deus. Queremos mérito, reconhecimento, autonomia. Mas a adoração verdadeira esvazia o eu para exaltar o Ele. João Batista expressou isso claramente. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Quanto mais Deus cresce em nós, menos espaço sobra para vaidade, competição e autossuficiência. A rendição nos torna sensíveis, humildes, ensináveis. Não buscamos posição, buscamos presença. Não buscamos destaque, buscamos fidelidade. Há uma liberdade extraordinária na rendição, porque quando entregamos o controle, deixamos de carregar o peso de tentar governar tudo. Confiamos que Deus está no comando. Isso não nos torna passivos, mas alinhados. Agimos, planejamos, trabalhamos, mas sob direção dele. Rendição total também envolve santidade. Não é possível entregar-se completamente e continuar alimentando práticas que desagradam a Deus. A adoração exige coerência. Se Ele é Senhor, suas instruções são prioridade. Isso não significa perfeição instantânea, mas compromisso real. Significa lutar contra o pecado em vez de justificá-lo. Significa buscar transformação em vez de acomodação. Significa permitir que o Espírito Santo ajuste atitudes e pensamentos. Quando a rendição é verdadeira, a vida se torna testemunho. Não é necessário esforço para parecer espiritual. A transformação se torna evidente. Há paz nas decisões, há firmeza nas convicções, há constância na fé. Deus não força a rendição. Ele convida, Ele chama, Ele revela a sua bondade para atrair o coração. Mas a decisão de entregar é nossa. Cada dia é uma escolha. Cada situação é uma oportunidade de reafirmar quem governa a nossa vida. A verdadeira adoração não é apenas o que acontece entre as pessoas, mas principalmente o que acontece no secreto, no quarto fechado, nos pensamentos silenciosos, nos momentos em que ninguém aplaude. Rendição total é dizer: tudo é teu. Meu futuro é teu, meus talentos são teus, meus recursos são teus. Minhas decisões são teus. Não apenas palavras, mas postura constante. E quando essa rendição se torna estilo de vida, a adoração deixa de ser fragmentada. Ela se torna contínua. Cada respiração, cada atitude, cada escolha passa a refletir dependência e confiança. No fim, Deus não procura perfeição impecável, mas corações inteiros. Não busca desempenho impressionante, mas entrega sincera. A rendição total é o selo da adoração verdadeira. Quando o coração se rende por completo, a vida se alinha. E quando a vida se alinha, a adoração deixa de ser inútil, superficial ou momentânea. Ela se torna profunda, constante e agradável diante de Deus.